Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 12 até o 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Agora vamos ler o versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, na minha mão direita, e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, como nós havíamos falado na nossa introdução, então nós vimos que a introdução do livro de Apocalipse, ela é o que vai nos dar o norte, vai nos dar aquilo que a gente quer entender, né? Então nós usamos o exemplo de um avião. Nós estaremos dentro de um avião olhando por cima, e nós então, na introdução, nós vimos as 3 divisões do livro, à luz de Apocalipse 1, versículo 19. Então, João ele vê as coisas que ele viu, né? As coisas que ele viu, depois as coisas que são e as que hão de acontecer. Então, aqui está, como nós falamos, a divisão desse livro. As coisas que João viu, fala do passado. As coisas que são, fala do presente. E as coisas que hão de acontecer, fala do futuro. Então, as coisas que João viu é essa nossa temática de hoje. O que nós vamos olhar? O que João viu. Então, o que João viu? João viu a pessoa de Cristo. À luz desses versículos que nós lemos, versículo 12 ao 16, aqui está a descrição de João acerca da pessoa do Senhor Jesus. E é interessante nós notarmos por que João ele fala sobre a pessoa de Jesus. Porque esse distintivo aqui na mensagem do apóstolo João sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por que ele vai dar ênfase a essa pessoa e vai fazer uma descrição de como ele é? Então isso é algo assim que deve tratar com o nosso coração, ou atrair o nosso coração, ou usando uma linguagem, né, assim, moderna, deveria nos apaixonar por essa pessoa. A gente deveria ter uma paixão por quem essa pessoa é. Ou como um pregador, né, ele sempre diz que Jesus é o nosso maior tesouro. Ele deveria ser aquilo que nós mais desejamos. Então, essa pessoa que João viu é algo que é muito grandioso nesse livro. Então, olhando aí no esboço, você vai ver que, inicialmente, nesse capítulo 1, né, nesse capítulo 1, versículo 12, 16 até o 16, depois o versículo 20, nós podemos ver aqui, primeiramente, a obra do Cristo glorificado. Agora é interessante nós notarmos isso, porque Cristo está glorificado.
Que cena é essa? Glória, Cristo na sua glória. Porque primeiro a gente tem que entender que Jesus ele teve uma vida humana antes dele ser glorificado pelo Pai. Então ele foi um homem. E se você tem interesse e desejo de saber como ele foi como homem, você tem 4 evangelhos para entender quem ele é como homem. Então você tem o evangelho de Mateus, que mostra Jesus como rei, o Salvador rei. Você tem o evangelho de Marcos, que mostra Jesus como Salvador servo. Você tem o evangelho de Lucas, que mostra Jesus como o nosso Salvador homem, e o evangelho de João mostra Jesus como o nosso Salvador Deus. Então aqui você tem o Jesus encarnado, o Jesus na sua humanidade. Ele é o rei, ele é o servo, ele é o homem e ele é Deus. Maravilhoso, né? Que ele na sua humanidade, ele veio como um rei, como um homem. Só que não expressou essa realeza enquanto ele vivia. Também como um servo sofredor de Isaías 53. Ele é aquele que veio servir-nos e dar sua vida por nós. E ele também foi um homem perfeito, que obedeceu seus pais, que teve um viver em família, viveu no meio social. E ele era Deus, que operava milagres, curava enfermo, o cego enxergava. Então, você vê uma humanidade perfeita na pessoa, a pessoa de Jesus. Pessoa fala da personalidade de quem ele era. Então, essa pessoa, ela é rei, ela é servo, ela é homem e ela é Deus. Que coisa gloriosa, né? Só que essa pessoa, que é humanamente falando, vamos dizer, numa linguagem bíblica, que diz que ele é o desejado de todas as nações. Todas as nações desejavam esse que é rei, que é servo, que é homem e que é Deus. Só que é interessante que essa pessoa ainda estava distante de nós para nos salvar. Então, essa pessoa, ela teve que passar por algumas coisas que nós chamamos de obra de redenção, obra redentora. A pessoa de Cristo não teria nada a ver comigo se ele não entrasse na minha humanidade, na nossa humanidade, para nos salvar dos nossos pecados. O interesse de Cristo na sua encarnação como rei, como servo, como homem, como Deus, foi nos salvar. Então, ele morreu uma morte vicária, morte. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele ascendeu aos céus depois da ressurreição. Então aqui está o quadro geral do que essa pessoa se torna para ele ser o Cristo glorificado pelo Pai. Ele teve que morrer por mim, ele experimentou um sepulcro vazio, ele ressuscitou ao 3º dia e ele subiu aos céus e se assentou à mão direita do Pai. E agora, quem é Jesus? Voltando para o nosso esboço, ele agora é glorificado. Então, nesse capítulo 1, versículo 12 ao 16, a cena é desse Jesus que não é mais o Jesus morto, não é mais o Jesus do Calvário, não é mais o Jesus que estava lá sepultado, naquela sepultura que José de Arimateia comprou para ele.
Não era mais aquele sepulcro vazio que você vai ver em Jerusalém. Não é aquilo. Nós não servimos esse Deus. Nós servimos o Deus que ressuscitou e ascendeu aos céus e hoje está entronizado e glorificado à mão direita do Pai. Esse é o Cristo de Apocalipse. Não é o Cristo da manjedoura. Não é aquele Cristo sofredor. Não é aquele Cristo bebê. Ele agora é o Cristo glorioso. Então, esses versículos que lemos apresentam-nos primeiro que tipo de pessoa ele era. Olha o versículo 12 e o versículo 13 de Apocalipse 1. Quando João olhou para ele, diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e quando virei, eu vi 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros de ouro fala sobre 7 igrejas. Nós vimos na introdução do Apocalipse. 7 igrejas. Só que tinha um ser no meio da igreja, das igrejas. Eu vi no meio dos 7 candelabros de ouro um semelhante ao Filho do Homem. Viu? Filho do Homem. Que coisa gloriosa! Era um semelhante ao... Ele é ressurreto, glorificado, mas João chama ele de Filho do Homem. Ou seja, mesmo ressurreto, glorioso, tem um homem na glória. Tem um homem lá igual a eu e você. Isso é fabuloso no Evangelho. É um homem glorificado. E João continua no versículo 12 e ele vai descrever como é esse homem. João diz assim: ele estava vestido até os pés de uma roupa comprida. Então é interessante que nós notemos essas características desse Filho do Homem glorificado e ascendido aos céus que João vai descrevendo. Ele está vestido com uma veste enorme, um roupão, para nós entendermos. Segundo, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então ele tem umas vestes enormes e tem um cinto de ouro no versículo 12 e 13 de Apocalipse 1. No meio desses 7 candelabros de ouro, nós vemos esse Filho do Homem aqui. Ele está se movendo entre as 7 igrejas, porque a promessa dele para a igreja, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Qual é a promessa de Jesus para a igreja? Que ele estaria com a igreja. Também quando você olha para João 14, versículo 18 e 23, Jesus disse aos discípulos: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos. Olha que coisa interessante. Versículo 23 de João 14. E viremos para ele. Para quem? Para aqueles que são discípulos dele. E faremos nele morada. Então Jesus disse em Mateus 28, 20, eu estou com vocês. Em João 14, 23, eu vou morar em vocês. Que coisa linda! E Apocalipse aqui, nós vemos no versículo 12 do capítulo 1, que Jesus está no meio. Então a promessa em Mateus 28, 20, é que ele viria para ficar conosco. A promessa em João 14, 23, que ele viria morar dentro de nós. Então a presença de Cristo em sua igreja nos dá capacitação e nos permite, como crentes, triunfar, como Paulo disse lá em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como que eu posso todas as coisas? Porque, à luz de Apocalipse 1:12, Cristo está no meio das 7 igrejas. Igreja não é templo feito por mãos humanas.
Igreja somos nós. Nós congregamos num lugar que nós chamamos até de igreja, porque a igreja só existe se nós estivermos ali. Amém. O que é igreja somos nós. E quando nós congregamos, nós somos a igreja. Igreja vem do grego eclesia. Eclesia é chamados para fora. Então nós vamos estudar isso na próxima lição, que vai ser a igreja em Éfeso. Mas o que é igreja é a eclesia. É todos os filhos de Deus que foram regenerados pelo Espírito Santo e estão em comunhão com a igreja local. Seja ela batista, comunidade cristã, presbiteriana, metodista, qualquer grupo cristão genuíno que prive pela palavra de Deus. Amém. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. João 14, 23, ele ainda é mais ousado quando ele diz que ele faria em nós morada. Aí nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso é igreja, isso que capacita a igreja. O que capacita a igreja é Cristo habitando nela, habitando em nós. Quando Cristo mora em nós, nós temos capacidade espiritual para vencermos os problemas, as dificuldades, os sofrimentos, a perda de alegria. Se tirar Cristo de nós, que somos a morada dele, a casa dele, a habitação dele, nós não temos nenhuma capacitação. Então, por isso, o ministério que capacita a igreja, o que capacita a igreja é Cristo. Cristo em nós. É a única esperança que temos. Então, é muito interessante que o versículo 13, Cristo está no meio da igreja vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinturão de ouro. Ou seja, agora aqui Cristo não está mais no aspecto de capacitação. Né? No versículo 12, ele está capacitando a igreja, não é isso? Ele está capacitando a igreja. Agora, no versículo 13, ele está intercedendo pela igreja. Olha que coisa. Versículo 12, ele está no meio da igreja, capacitando a igreja para ter a força dele, o poder dele, a glória dele, a majestade dele, a espiritualidade dele. Agora o versículo 13 diz que ele está vestido até os pés de uma roupa comprida. E no seu peito há um cinturão de ouro. Aqui esse ministério de intercessor de Cristo, nós chamamos de ministério celestial. Porque Cristo teve 2 ministérios. Vocês sabiam disso? Vocês conhecem os 2 ministérios de Cristo? O primeiro ministério de Cristo é terreno. O ministério de Cristo tem 2 aspectos. Ele é terreno e celestial. Então, o ministério terreno foi a nossa introdução dessa pregação. Ele é um homem que é rei, um homem que é servo, um homem que é homem e um homem que é Deus. Só que quando ele morre, é sepultado, e depois ele ressuscita ao 3º dia e ascende aos céus, agora nós temos o ministério celestial de Cristo. O que Cristo está fazendo agora na glória? Cristo está orando pelos seus filhos na terra. Eu quero que você entenda isso. Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa da sua intercessão. Deus não precisa que você se ajoelhe. Deus não precisa nada de você. Porque Ele tem um filho no seu ministério celestial. Por isso que a visão de João, ele está vestido como um sumo sacerdote. Deixa eu te perguntar, você sabe o que é um sumo sacerdote à luz do Antigo Testamento? O sumo sacerdote
ele era um homem designado por Deus, que ele tinha a função deste homem. Aqui vou projetar aqui na minha mente. Ele tinha uma roupa que o diferenciava de todos os filhos de Israel. Ele tinha uma veste talar, que tomava todo o corpo. E no seu peito existia 12 pedras. Era 6 de um lado, 6 do outro. Cada pedra dessa representava as 12 tribos de Israel. Aqui ele tinha uma mitra, que estava escrito santidade ao Senhor. Então ele era alguém santo, porque ele vivia na presença de Deus, e ele tinha no seu peito as 12 tribos de Israel. Então quando ele entrava lá dentro do Santo dos Santos, qual era a função do sumo sacerdote? Fazer intercessão pelo povo. Ele entrava com sangue e jogava na tampa do propiciatório. Lá dentro do Santo dos Santos existia um lugar chamado a tampa do propiciatório, que tinha 2 anjos aqui. Aqui é meu anjo. Tinha 2 anjos aqui, né? E a glória Shekinah de Deus visitava esse lugar. Na medida em que o sumo sacerdote entrava aqui e derramava o sangue do cordeiro que foi imolado para nossa redenção, nossa justiça, nossa expiação, o sangue era derramado aqui, Deus sentia aquele cheiro suave como oferta de sacrifício vivo. Imagina agora você olhando essa cena e João vendo que Jesus é esse sacerdote que adentrou o Santo dos Santos no céu. É esse que Jesus é para João. Ele é esse sumo sacerdote que tem essas vestes, que carrega cinturão no peito. Cinturão no peito fala do amor que Cristo tem por sua igreja. Ele não só capacita a igreja, mas ele intercede pela igreja porque ele ama a igreja. Ele é o sumo sacerdote da igreja. Ele é aquele por quem, quando oramos e não sabemos como orar, ele começa a orar em nosso lugar, porque nós não sabemos orar como convém. Então a nossa ajuda na oração, o nosso sentimento de orar, o nosso desejo de nos aproximar de Deus, ele coloca em nós. Porque ele está orando, ele está intercedendo, ele está clamando, ele está de joelhos diante do Deus e Pai. Só que a nossa visão, nós perdemos como cristãos uma coisa chamada a visão do ministério celestial de Cristo. Por isso que a gente vive como um pedinte, como um mendigo. Uma esmola, por favor, Deus. Não, irmão, nós temos um sumo sacerdote que está assentado à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós, orando por nós, clamando por nós. Nós estamos seguros. Amém. Nossa vida não é nossa vida. A nossa família não é nossa família. As nossas causas não são as nossas causas se nós cremos no ministério celestial de Cristo. Restaura isso na sua devoção. Coloca Cristo no ministério celestial na sua oração. Você vai ver como é diferente. Por isso que o livro de Hebreus, voltando para o esboço, fala muito de Cristo como sumo sacerdote. Hebreus capítulo 3, versículo 1, o escritor aos Hebreus diz assim: considerai a Jesus Cristo. Olha agora, apóstolo, Jesus era apóstolo e sumo sacerdote da nossa, o quê? Confissão. Vou te mostrar outra coisa interessante. A palavra aí no grego, confissão, é igual a homologar. Acho que eu escrevi errado. Homologar.
A palavra confissão é homologar. O que o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 1, está dizendo? Que quando Cristo entra na presença de Deus, é para homologar sua causa. O que já está definido, o que já está estabelecido, o que o Pai já definiu sobre nós. Nós não iremos orar para mudar a intenção de Deus, para mudar o coração de Deus, para dizer o que Deus tem que fazer ou não, porque o escritor aos Hebreus diz que ele é o sacerdote da nossa confissão. O que nós confessamos? O que Cristo confessa. Por isso que tem muita oração trocada, muita oração desviada, muita oração fora do alvo, porque o ministério celestial de Cristo está baseado nessa intercessão daquilo que Ele sabe o que é melhor para a gente. Entendeu, irmãos? Cristo sabe o que é melhor para a gente. E quando nós, olha o que o escritor aos Hebreus diz da nossa homologação. Então, quando nós homologamos a causa batida pelo Pai, que é o juiz, e Cristo é o advogado, a nossa causa está vencida. Na justiça celestial, no ministério celestial, está tudo resolvido. Agora, quando as coisas não estão confessadas da forma que Cristo quer, aí há tristeza no nosso coração. Porque a resposta não vem. Porque a situação não é resolvida, porque nós ficamos frustrados. Mas quando nós olhamos que Hebreus 3:1 diz, considere a Cristo o sumo sacerdote da sua confissão. Que confissão? É essa que Cristo confessa na oração acerca do que Ele pensa, não o que você pensa. A oração de Cristo não é a nossa oração. Então nós devemos aprender a confessar como Cristo confessa. Hebreus 4:14 de novo fala sobre Cristo como sumo sacerdote. Olha só o que o escritor aos Hebreus diz. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa o quê? Homologação. Homologeu no grego. A nossa confissão. Percebeu? Então, pega isso aí. A primeira coisa que Cristo faz na igreja é capacitar. Não é isso? Capacitar a igreja. A segunda coisa é interceder pela igreja. Então fica muito claro, irmãos, que Cristo é que capacita a igreja, que somos nós. E Cristo é que ora por nós. Então qual é a nossa participação? Se Cristo está no ministério celestial, orando, por que nós oramos então? Talvez essa seja a nossa pergunta. É porque a W. Tozer diz, um grande homem piedoso desse século que viveu nos Estados Unidos, ele dizia que a oração é só uma ação de Deus para buscar o nosso coração. É porque Deus ama estar com a gente. Então, porque Ele ama viver perto da gente, Ele quer que nós oremos a Ele. É só para me aproximar. Mas tem um sumo sacerdote. Mas tem alguém que ora por mim. Então, o que eu faço? Eu me uno. Isso é novo, irmãos. Isso é novo para muitos de nós. Porque o que nós vemos na igreja é outra coisa. É sempre você fazendo, você indo. Nós esquecemos que tem um homem glorificado, que é um sumo sacerdote, com vestes talares, que te carrega no peito, como as 12 tribos de Israel, que na sua mitra espiritual está escrito, eu sou santo. Ele tem um cinturão de ouro que fala da divindade e do amor divino dele pela igreja. Essa é a visão que eu quero que você tenha dessa pessoa em Apocalipse. Ele não é o Jesus dos evangelhos. Ele não é o Jesus de Mateus.
Ele não é o Jesus de Marcos. Ele não é mais o Jesus de Lucas. Ele não é mais o Jesus do Evangelho de João. Ele agora é o Jesus ressurreto. Cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade. É na mão dele que a igreja está. Glória a Deus. A igreja não está nas nossas mãos. Amém. Nós não controlamos igreja, membro de igreja, dinheiro da igreja. Tudo está nas mãos dele. Então, esse é o ministério de intercessão. Agora, um outro aspecto aqui, que é o versículo 14 de Apocalipse 1, João diz que ele não só tinha umas vestes longas e um cinturão no peito de ouro, mas João diz assim, a sua cabeça e cabelos, falando outra característica dele, eram brancos como lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. O cabelo branco é uma descrição da plena maturidade de Cristo em relação ao seu juízo, à sua disciplina para a igreja. Então é interessante nós entendermos que agora João está falando de outro aspecto do ministério de Cristo na igreja. É o ministério de purificação. Em nossos dias tão escassos, falta disciplina na igreja, ordem na igreja. Por isso que há tantos escândalos, tanta decepção de pessoas que não querem mais congregar, não querem mais reunir, não querem mais estar junto com os filhos de Deus. Mas olha para quem João viu na igreja. João viu alguém que está purificando a igreja. Então, não desista da igreja. Não perca a esperança pelos filhos de Deus, porque Jesus está na igreja como aquele que tem os cabelos branquinhos como a lã, a neve. Seus olhos são como chama de fogo. Isso fala, esse cabelo branco fala da maturidade. Já viu uma pessoa quando vai envelhecendo? A marca é que o cabelo vai ficando branco. Ó. Vai ficando tudo branco. A marca da maturidade é quando o cabelo está branco. Por que Cristo é o que tem o cabelo branco na igreja? Porque nós somos muito novos diante de Cristo. Nossa experiência de resolver as coisas nos deixa frustrado, deixa a gente desesperançado, deixa a gente sem vontade até de viver, porque nós não conseguimos, porque nós não temos experiência de vida nenhuma. Você pode ter 60, 70, 80, 90 anos, é mentira, ninguém tem a experiência plena de vida. O único que tem maturidade plena no universo é Cristo. Cristo é o homem mais maduro do universo. Por isso que tudo você deve reportar a Ele. Cristo, como eu devo fazer? E agora, Senhor? Como tu, Senhor, que é maduro, ora assim para Ele. Tu que é maduro, tu que é velhinho, tu que é cheio de experiência. Por isso que quando olharam para Jesus, ele era um homem de 33 anos, falaram que ele era horrível, sabe por quê? Jesus já era um velho com 30 anos. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando João olha para Apocalipse e vê Jesus, ele não vê mais aquele Jesus naquela descrição dos evangelhos, um Jesus ali envelhecido na sua aparência. Mas agora é o Jesus cheio de maturidade para resolver o problema da igreja. Então pare de tentar resolver problema de igreja. O problema de igreja é com Jesus. Não é a nossa chamada resolver problema de igreja batista, igreja presbiteriana, igreja congregacional, comunidade cristã. Irmãos, nós somos chamados, sabe para quê? Para deixar aquele que tem um cabelo branquinho nos aconselhar. Joana, eu quero que você vai por aqui. E quando ele disser, Elisete, não vai por aqui, volta. Paulo aprendeu isso.
Paulo queria ir para Bitínia pregar o Evangelho. Lá no livro de Atos. E o Espírito Santo falou para Paulo, não vai. Olha, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, um homem maduro. A igreja já estava vivendo na esfera de Cristo glorificado no livro de Atos. Então Cristo ainda estava ali falando como a igreja deveria fazer e o que a igreja não deveria fazer. E como nós precisamos aprender, irmãos, a viver debaixo daquele que não só nos capacita ou ora por nós, mas que ele também é maduro para purificar o nosso coração. Das nossas intenções erradas, das nossas decisões erradas. Quantas vezes nós erramos nas decisões? Mas graças a Deus, porque Cristo está decidindo por nós. E quando nós olhamos para 2 Coríntios 11:2, Paulo diz assim, falando sobre o coração dele para a igreja. O que Paulo esperava da igreja? Paulo esperava que a igreja fosse pura. Só que não era pura. Mas o desejo de Paulo é esse aqui, do 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um marido, a saber, Cristo. Ou seja, para Cristo viver na igreja, ele precisa manter o padrão dele. Qual é o padrão de Cristo para a igreja? É divino. Só que quando você olha para a igreja hoje, por exemplo, igreja em Corinto, vocês já leram a Epístola de Paulo aos Coríntios? O que você vê lá quando você olha para Corinto? Deixa eu só te mostrar. Lá precisava urgentemente desse ministério purificador, porque lá existia divisão, litígio, fornicação, lá existia fornicação, lá existia abuso dos dons espirituais. Aí eu pergunto, que zelo é esse que Paulo está tendo aqui em 2 Coríntios 11:2, que ele diz que ele queria ver a igreja pura? Sabe por quê? Paulo sabia que quem estava na igreja era aquele que tinha maturidade. E as coisas que ele não poderia resolver, aquele que é maduro, que tem um cabelo como a lã, que seus olhos são como chama de fogo, de Apocalipse 1:14, é o dono da igreja. Então nós não vamos mudar a igreja. Você pode jogar uma bomba dentro da igreja universal do reino de Deus. Eles vão construir outra, e outra, e outra. Você não foi chamado para mudar a igreja. Nós somos chamados para amar o Senhor da igreja. Esqueça a divisão, litígio, fornicação, abuso de dons espirituais. Ame a Cristo, viva a Cristo, se entregue a Cristo, seja de Cristo, e Ele vai resolver o problema dos filhos de Deus. Que a igreja não é nossa. A igreja é dele, olha só. João diz assim, os seus olhos são como chama de fogo. Ou seja, o olhar infalível de Cristo penetra a igreja e a onisciência de Cristo não vai deixar dele lidar com o pecado que há na igreja. Irmãos, nós não estamos lidando com um ser que nos encontra na quarta-feira, no dia de culto, ou no domingo de celebração da igreja. Nós estamos lidando com aquele do Salmo 139. Antes que tu me formaste, tu me conheceste. A minha substância era ainda informe e tu me via. Nada, Davi diz, nada acerca da minha vida estava encoberto diante dos seus olhos. E nós pensamos que nós vamos encontrar Deus no culto.
Ele está aqui, no nosso meio e dentro de nós. Amém. Só que a igreja perdeu a visão desse Cristo que vive, que habita, que mora, que está em nós. Por isso que tem lugar de culto, tem coisas de crente. Parece, mas não é, irmãos. Me entenda. Você acredita na igreja? Acredito. Seja ela bíblica, presbiteriana, batista, congregacional, Assembleia de Deus, se lê a Bíblia, se pratica as funções sacramentais, batismo e santa ceia e disciplina da igreja, para mim é uma igreja. Aleluia. Simples assim. Simples. Sem mistura, sem confusão. Pode ter divisão como Corinto? Pode. Pode ter litígio? Pode. Pode ter abuso dos dons? Pode. Pode ter problema de mulher que não sabe com quem a filha vai casar? Pode. Mas eu sei quem está cuidando da igreja. E eu não posso colocar a mão naquilo que é dele. O que é dele é dele. E o que é meu é meu. O que é meu? Cristo. Eu só tenho um tesouro que é Cristo. E esse Cristo, João diz que ele está sondando na sua onisciência. Você sabia que a onisciência é um atributo de Deus? O que é onisciente? É que ele conhece tudo. Nada que você faz está oculto diante de Deus. Para de tentar pensar que Deus é igual ao nosso irmão, que só nos conhece fora da porta. Deus não é como eu, que só conheço o Odir. Quando eu estou aqui, não. Ele está com o Odir. Ele sabe os problemas de Odir, as dificuldades, as necessidades, as prioridades. Pare, irmãos, de limitar Deus num quadradinho. Amém, Jesus. Nós limitamos a Deus num quadradinho, igual Davi, que queria fazer uma casa para Deus. Natan falou: rei, você quer fazer uma casa para Deus? Deixa eu te explicar. O céu dele é a sua morada e a terra é o estrado dos seus pés. Sabe o que Davi ouviu de Natan? Você não vai conseguir colocar Deus nesse seu quadrado. Aí Deus falou: eu entendo o seu coração, Davi. Amém, Jesus. Você vai ter um filho, Salomão. Ele vai me fazer um lugar para mim habitar. E Deus veio lá no templo. Deus falou para Davi, porque Davi estava com o coração errado acerca daquilo que ele queria fazer para Deus. Muita coisa que a gente quer fazer para Deus, nosso coração está errado. Mas o que Deus quer fazer tem a aprovação dele. Por isso que a Shekinah encheu o templo. Ué, Deus não habita no templo ou Deus habita no templo? Deus habita naquilo que Ele quer. Aleluia. O que Ele não quer, Ele não vai visitar. Cadê Israel hoje? Tem a presença de Deus, você vai em Israel. Sabe o que você vai encontrar? Um muro caído, a mesquita de Omã, dos islâmicos, e tome cuidado que é bomba para todo lado. É uma guerra santa. É a jihad. É a guerra santa. Deus que proveu Ismael e Isaac, os árabes e os judeus, até que o anticristo vai vir. Isso é outra história. Então, é interessante que a gente entenda que Cristo está na sua onisciência na igreja, cuidando da igreja, olhando para a igreja. Vamos lá, versículo 15 de Apocalipse 1, é o nosso antepenúltimo texto, fala de outro aspecto de Cristo, que é o ministério de Cristo na igreja. João diz que a sua voz era como a voz de muitas águas. A voz de Cristo na igreja é a voz de Deus, porque é a voz do poder soberano, da autoridade suprema. Então, quando Cristo fala, a igreja deve ouvir. Não é isso que vemos em Mateus 17:5?
quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, Pedro falou: Senhor, que bom estarmos aqui. E falou: vamos construir 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Porque foi essa cena fantástica que Pedro viu. Aí, aleluia, que a voz do céu falou: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Porque a sua voz é como a voz de muitas águas. Mas precisamos ouvir o Senhor. Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus falado no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais. Quem são os pais? É todos aqueles lá do Antigo Testamento, depois os reis, depois os profetas, Jeremias, Isaías, Abacuque, Sofonias, e agora, terminou o Antigo Testamento. É isso que o escritor dos Hebreus está falando aqui. Terminou o Antigo Testamento, agora entramos no Novo Testamento, escutai-o. Mas como? Olha só o que o escritor dos Hebreus diz: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Entenderam, irmãos? Então, cuidado com o que você ouve. O que você tem ouvido? Qual é a voz que tem falado? É a voz como o som de muitas águas? Ou a sua audição está confusa como a audição de Pedro, que não conseguia entender nada do Monte da Transfiguração? Nós somos muito felizes até subir o Monte da Revelação, aonde Deus quer se revelar para a gente. O povo ficou muito confuso quando Moisés subiu o Sinai, você vai ver. O povo ficou aqui. O povo não sabia nada que estava acontecendo no monte. A revelação, a transfiguração de Deus foi tão intensa para Moisés que Moisés botava um véu. E esse véu era para ficar aquela culminância da presença da Shekinah, da manifestação da glória de Deus. E quando Moisés descia, os filhos de Israel temiam a presença de Deus. Mas os filhos de Israel não sabiam nada da revelação de Deus. Mas Deus sempre quis se revelar para um homem só, não. Você acha que Deus quer falar só comigo? Não. Só que o problema hoje é a voz. Está confusa. A voz da igreja está confusa. Se lembra como que Jesus identificou o primo dele, João Batista? Falou que ele era um grande pregador em Jerusalém, que ia levar as pessoas à salvação. Jesus chamou João Batista de a voz que clama no deserto. A voz. Quando Deus tem que resolver uma causa na igreja, Deus levanta uma voz. Lutero no século XV, John Bunyan no século XVI, Martin Lloyd Jones no século XX, Watmani no século XX, John Piper no nosso século, John MacArthur no nosso século. A voz tem que ter uma voz. Quando a voz é perdida, você fica confuso. Por isso que tem tanta confusão, é tantas vozes, tanto falar. Eu nunca vi, é uma era de maior abertura de teologia e centros teológicos, e a maior era de confusão bíblica. Crente não lê a Bíblia, crente não ora, crente congrega, mas não sabe por que ele vai na igreja. Crente não sabe o que é dízimo, o que é oferta, o que é regeneração, o que é santificação, o que é substituição penal, o que é santificação. Sabe por quê? A voz sumiu. É a última era da história da igreja que nós vivemos. Não sou profeta, não acredito em profecia nem revelação. Tudo que eu estou pregando aqui é o que eu li em livros. Se quiser, pode encomendar que eu compro esse livro para você.
Isso aqui é tirado de um livro. Estudo Bíblico de John MacArthur. Eu não tenho revelação. Eu tenho uma comissão. E à medida que eu leio, eu recebo a infusão da iluminação da palavra que Deus já falou ao seu povo. Lutero teve revelação sobre a reforma protestante? Não, ele só leu o que o Santo Agostinho havia escrito no século IV. Entendeu, irmãos? A voz está aí. Só que as pessoas não conseguem identificar aonde a voz falou, como a voz falou. Por isso que lá no Monte da Transfiguração, Mateus 17:5, Pedro ouviu a voz do Pai. A ele escutai, Pedro. Para de ouvir outras vozes. Vamos terminar olhando agora para... Então nós vimos agora que a voz de Cristo na igreja é tudo que a gente precisa ouvir, que é essa autoridade de Cristo falar através da palavra. E por fim, o guiar de Cristo. Eu estou muito livre, porque vocês estão com o esboço aí. Aqui é só um adendo que eu estou fazendo. Então, diz assim, né, o versículo 16 de Apocalipse 1. E ele tinha, falando de Cristo, na sua mão direita, a palavra destra, é o lugar onde Deus se assenta. Ela vem do grego destrais. Significa lugar onde Deus se assenta. A destra é o lugar onde Cristo, na sua glória, está sentado com o Pai. Então, entenda, não existe 3 tronos. Isso é mentira. Existe um trono, que é o trono aonde está o Deus triuno. Deus é um, mas é 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós temos um trono e João vê que esse que está sentado no trono, ele tem 7 estrelas. Quem são essas 7 estrelas? Olha o versículo 20 de Apocalipse 1, aí no esboço. O mistério das 7 estrelas que você viu, João, na minha mão direita, a palavra destrais, o lugar aonde Deus está sentado, é o lugar de autoridade e governo, ele vai dizer, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quem são esses? A liderança. A liderança da igreja está na mão de Cristo. O que a gente tem que fazer então? Criticar os líderes? Atacar os líderes? Não. Toda a nossa posição, quando é com respeito à defesa do Evangelho, nós falamos. Mas nós também respeitamos as pessoas. Amém. Eu tenho aversão à teologia da missão integral, mas eu amo Júlio. Eu amo Ed René. Eu amo Ricardo Godin. Eu amo Caio Fábio. Glória a Deus. Eu amo a Joyce Meyer. A gente tem que aprender a dividir as coisas. O que é errado, nós contestamos. Nós falamos, porque nós ouvimos a voz como a voz do som de muitas águas. Deus fala com a gente. Mas sobre aqueles que estão nas mãos do Senhor, nós não podemos fazer nada até que Deus o tire das mãos dele. É com Deus. Ah, vamos tirar Edir Macedo da Igreja Universal. Ele vai fazer outra. Você entendeu? Então, essas 7 estrelas representam o ministério bíblico da igreja. Os líderes, toda a igreja genuína é constituída por um grupo de líderes que cuidam dela. Esses são quem? Deixa eu mostrar para vocês o que... Irmãos, eu tenho que falar essas coisas porque
o que a gente tem em mente é que quem lidera a igreja é um homem, não é? Qual é a noção que você tem na minha infância e na minha juventude, na minha adolescência, do líder da igreja? Era um homem. Eu amava aquele homem. Aí, com o tempo, nós aprendemos que o nome dele é pastor. Existe pastor? Existe. A palavra pastor vem do grego poeme. Ela significa o que cuida das ovelhas, que apacenta as ovelhas. Só que, numa visão bíblica, esse pastor ele tem que ser mestre. Ele tem que ter o cuidado de ensinar a igreja. Porque a igreja está na mão do Senhor e os líderes estão nas mãos do Senhor. Então, quem está na mão do Senhor sabe o que o Senhor pensa sobre a igreja que ele lidera. Só que, durante muito tempo, nós classificamos a questão de liderança na igreja como uma hierarquia que começou assim, com bispo, presbítero, pastor, evangelista, diácono, obreiro. Que confusão, não é? Mas como que a Bíblia trata da liderança da igreja? A Bíblia trata da liderança da igreja numa pluralidade. Liderança da igreja não é um homem só. O bispo não é bíblico. O pastor não é bíblico. O presbítero não é bíblico. O evangelista não é bíblico. O diácono não. Tudo aqui tem que participar de uma pluralidade que na história da igreja nós vamos estudar quando nós estudarmos as 7 igrejas. Nós vamos entender que cada uma dessas igrejas existia um presbitério. Eram homens que eram constituídos pela voz que eles ouviam, porque esse que tinha a voz intercedia por eles, capacitava a igreja. Então esses sabiam a intenção do coração do Senhor. Quem são esses? Pedro é um deles. 1 Pedro 5:1. Pedro diz: eu, presbítero entre vós. Pedro é presbítero ou é apóstolo? Apóstolo é a função de ser enviado para cuidar das igrejas. E hoje não tem apóstolos na igreja. Entendeu? E presbítero, a palavra presbítero significa ancião. Ou melhor, aquele que tem a supervisão. É aquele que tem uma visão sobre o rebanho. Ele vê sobre o que ninguém vê. Então, nós temos uma pluralidade de homens na igreja. Aí deixa eu te falar. Então você não acredita num pastor bíblico? Acredito. Eu acredito que eu tenho a função pastoral. Só que eu não acredito nessa posição hierárquica que o cara é o pastor e todo mundo tem que submeter a ele. Isso não é bíblico. Por isso que a Bíblia trata em Efésios 4:12 de pastores. Todos os dons para a igreja estão no plural, tem S no final. Pastores, evangelista, mestres. Por quê, irmãos? Quando você está sozinho, você erra. E ninguém pode te mover daquela posição. Você tem a igreja na mão. Você tem o dinheiro da igreja na mão. O estatuto da igreja está nas suas mãos. Mas quando você tem um presbitério, um grupo de presbíteros, quando você começar a sair da rota do evangelho, ele pode te chamar. Vem cá.
que você está pregando aí? Ah, senta aí que nós vamos conversar sobre o Evangelho de novo. É isso que nos mantém no trilho. Por isso que eu estou falando isso à luz desse versículo 16 e 20 de Apocalipse 1, que essas estrelas, que são os anjos, a liderança,